Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Parte do teto da escola estadual desaba, mas ninguém sai ferido. Tribunal Regional Eleitoral caça o mandato da governadora Rosalba Ciarline por uso da máquina na eleição de Mossoró. Defesa da governadora Rosalba Ciarline espera a publicação do acórdão para apresentar recurso no Tribunal Superior Eleitoral. O vice-governador Robinson Faria também espera a publicação do acórdão do tribunal para assumir o governo. O advogado e presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, é o nosso entrevistado nesta quarta-feira. Agora, no RN Acontece. Parte do teto de uma escola estadual desabou na última semana. A estrutura cobria uma sala onde cerca de 30 alunos tinham aula. Ninguém ficou ferido. A reportagem é de Rayane Guedes. Telhas, madeira e muita poeira cobrem hoje parte das carteiras desta sala de aula na Escola Estadual Cônego Monte, em Natal. A estrutura de cobertura desabou durante a madrugada da sexta-feira. No espaço funcionavam duas turmas, de aproximadamente 30 alunos. Todo o perímetro foi isolado pelo Corpo de Bombeiros, inclusive a sala vizinha e uma sala dos professores. Segundo a diretora da instituição, o prédio de mais de 50 anos precisa de reparos. Em janeiro de 2012, estou aqui com o ofício na mão, nós pedimos um retelhamento e não foi feito. Até mesmo os professores receiam continuar dando aula no prédio. É o receio do professor, então ele mesmo se prontificou a não ficar na sala de aula. Então a gente, como conselho, como escola, concordamos com eles. Com o desabamento e a decisão dos professores, as classes tiveram que ser transferidas para outros espaços da escola. Esta, por exemplo, é a quadra. Aqui estão funcionando hoje 3 turmas. Os problemas estruturais das escolas públicas se repetem por todo o Rio Grande do Norte. Um levantamento feito pela Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal apontou que as condições das salas de aulas são consideradas inadequadas em 76% das escolas municipais. No estado, mais de 70% das escolas funcionam em prédios antigos. Além dos problemas de cobertura, a rede hidráulica e elétrica também são campeãs em ocorrências. As instalações elétricas geralmente são os maiores problemas das escolas, né? Devido às escolas serem escolas antigas, a entrada de energia ser aquela entrada quando foi construída a escola, né? E as escolas geralmente elas começam a adquirir muito ar-condicionado, eletrodoméstico, geladeira, televisão, vídeo, né? Isso há uma sobrecarga. Uma preocupação ainda maior para os pais dos alunos. Já pensou se tivesse as crianças aí dentro? Como é que não tinha ficado? Lamentável essas imagens de escolas destruídas, mal conservadas no interior do Rio Grande do Norte. Vamos aos destaques dos jornais locais desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2013. A Tribuna do Norte destaca aqui o assunto do dia desde ontem. O mandato de Rosalba vira Casa de Justiça. Jurídico, afastamento decretado pelo TRE é controverso. Motivo, punição é por uso do avião em campanha. Repercussão, decisão é recebida com cautela entre os políticos. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal, mesmo assunto. Só o TSE salva. Por 5 votos contra 1, TRE decide afastar a governadora Rosalba Ciarline e somente uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral pode impedir que amanhã a decisão seja cumprida e o vice-governador seja empossado. É o destaque do Novo Jornal. E nesta quarta-feira, 11 de dezembro, o portal de notícias No Minuto destaca: estudo mostra que o número de fumantes cai 20% no país em 6 anos. No total, o Brasil tem 20 milhões de fumantes, sendo 533 mil adolescentes. Esse público foi o que mais reduziu o consumo do tabaco. Também destaque no Minuto, o Ministério da Saúde repassa recursos para hospitais universitários federais. O repasse da verba fica condicionado à comprovação pelo hospital da sua necessidade para pagamento imediato, de forma a não comprometer o fluxo de caixa do Fundo Nacional de Saúde. Também é destaque no Minuto, Sociedade Brasileira de Pediatria quer banimento moral e industrial de andadores infantis. Em agosto deste ano, o Inmetro
testou 10 marcas de andadores disponíveis no mercado brasileiro, de fabricação nacional e importada, e todas elas foram reprovadas. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, no próximo domingo, dia 15 de dezembro, será realizada a Volta Ciclística de Natal. Organizado pela Prefeitura de Natal, o evento será dividido em 2 partes. Pela manhã, um passeio ciclístico saindo do shopping Cidade Jardim, em Ponta Negra, seguindo pela Roberto Freire até a rotatória da Rota do Sol. E à tarde, na Avenida Itapetinga, na Zona Norte, a Prova Nacional de Ciclismo, que terá a participação de 200 atletas de todo o Brasil. Quem já garantiu a presença foi o ciclista Roberto Pinheiro, que estará disputando pontos no ranking nacional. A Praça da Árvore de Natal, em Mirassol, será o grande ponto de encontro dos participantes e o local onde acontecerá o sorteio de 10 bicicletas após o evento. Então participe. As inscrições para o passeio ciclístico são através do telefone, anote aí, 3663-5725. E para mais informações, acesse o site www.ciclismopotiguar.esp.br. Veja a seguir: Tribunal Regional Eleitoral caça o mandato da governadora Rosalba Ciarline por uso da máquina na última eleição de Mossoró. Eu volto em instantes, o RN Acontece. O mundo político foi surpreendido ontem com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassar o mandato e afastar Rosalba Ciarline do governo. A atual governadora é acusada de abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral do ano passado, que apoiou a candidatura de Cláudia Regina em Mossoró. Por 5-1, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte condenou a governadora Rosalba Ciarline por abuso de poder econômico e político durante a campanha municipal do ano passado. Ela teria utilizado o governo para ajudar a eleger a prefeita do município de Mossoró, Cláudia Regina. Como pena, Rosalba Ciarline foi afastada imediatamente do cargo. O cumprimento da decisão, no entanto, ainda aguarda a publicação do acórdão da sessão. A Justiça Eleitoral deverá, então, informar formalmente a Assembleia Legislativa do Estado para que possa empossar o vice-governador Robinson Faria. Em nota, Robinson Faria informou que se manterá tranquilo quanto à decisão da Justiça e que agirá com cautela. Os advogados de defesa da governadora anunciaram recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Eles esperam que uma decisão liminar possa devolver o cargo a Rosalba enquanto o processo é novamente julgado. A defesa da governadora Rosalba Ciarline espera a publicação do acórdão para apresentar recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O advogado Felipe Cortez considera que a decisão do TRE é absurda e diz que o Tribunal Regional Eleitoral elaborou um grande equívoco. Felipe Cortez disse que não havia na ação pedido para afastamento da governadora Rosalba Ciarline, que isso foi uma novidade e pegou toda a defesa e a governadora de surpresa. A defesa afirma que tanto os advogados como a governadora estão tranquilos e que já está avaliando alguns processos que correm no TSE e afirma que há um caso parecido no Pará que foi abortado no Tribunal Superior Eleitoral nas mesmas circunstâncias. Ele disse, abre aspas, vamos conseguir isso junto ao TSE logo que seja publicado o acórdão, disse Felipe Cortez. A expectativa é que o acórdão seja publicado amanhã. Felipe Cortez afirma que no mesmo dia a defesa pode impetrar a garantia constitucional que está estudando e ainda na quinta-feira pode haver uma definição do colegiado lá em Brasília. Olha, o vice-governador Robinson Faria pode ter achado o bilhete premiado das eleições de 2014. Se Rosalba Ciarline não conseguir reverter a decisão ontem dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral, Robinson Faria ganha condições de competitividade na eleição para o governo. Até então, Robinson, coitado, figurava como coadjuvante na disputa majoritária. O vice-governador me surpreendeu ontem, nas primeiras declarações, sobre o afastamento da governadora Rosalba Ciarline. Ansioso por natureza, Robinson se mostrou bastante cauteloso com o desenrolar
dos acontecimentos no âmbito da Justiça Eleitoral. Robson dizia, e disse isso em nota, que é preciso manter a serenidade e que não tomará nenhuma decisão ou atitude que provoque um ambiente de insegurança administrativa e jurídica. E falou que está pronto para cumprir seu papel constitucional. Circula informação hoje que caso Robson assuma o governo na próxima sexta-feira, amanhã, se o tribunal, aliás, se a Assembleia der posse, a notícia que corre é que todo o secretariado de Rosalba vai renunciar. Robson se mostrou cauteloso porque o Tribunal Superior Eleitoral pode reformar a decisão do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte. Robson se mostrou cauteloso porque ainda não foi empossado no cargo de governador. Ele terá de esperar a publicação do acordo do TRE no Diário Eletrônico da Justiça, previsto para ocorrer somente na quinta-feira, amanhã. Notificado, o presidente da Assembleia, Ricardo Mota, dará posse a Robson Faria na chefia do Executivo Estadual. Se o recurso da governadora Rosalba Ciarline não vingar, Robson Faria encerra o ano no cargo de governador. Melhor, começará o ano articulando sua candidatura ao governo do estado na cadeira de governador. Olha que coisa boa aí para ele. Robson Faria é o único candidato declarado ao governo do estado. As demais lideranças políticas se mostram, no mínimo, hesitantes. E se mostram hesitantes porque a situação no estado do Rio Grande do Norte não está fácil. Com a caneta de governador nas mãos, Robson passará a ter instrumentos de persuasão, coisa que ele perdeu desde que deixou o comando da Assembleia Legislativa e desde que foi escanteado pelo casal que governa o estado. Os tempos de ostracismo político vão ficar para trás. Robson voltará a ter aquele séquito de políticos e bajuladores por perto. Nos últimos tempos, ele aparecia sozinho nos restaurantes. Isso vai acabar. Há quem diga que nada vai mudar na troca de Rosalba por Robson Faria. Eu compreendo esta dúvida. Robson não tem experiência no Executivo. Na sua trajetória política, ele apenas se destaca por ter comandado a Assembleia Legislativa por quase 8 anos. Sua gestão longa no Legislativo Estadual foi marcada por inovações em vários setores da casa. Mas no Executivo, nada. É bom lembrar que Robson Faria pode ser responsabilizado pelo descalabro financeiro herdado por Rosalba Ciarline, ou parte dele. Ele foi aliado de Vilma, antecessora de Rosalba, durante o governo passado. Só largou Vilma quando a governadora decidiu-se por Iberê Ferreira na sucessão estadual. Robson Faria ajudou Vilma a aprovar mais de 20 planos de cargos e salários de diversas categorias dos servidores, sem a garantia do orçamento público para bancar a efetivação dos mesmos planos. Essa conta ele pode dividir com os deputados da época, mas Robson, como presidente da Assembleia, tinha o poder de definir a pauta e conduzir as votações em plenário. Sem dúvida, ele é o principal responsável pela aprovação dos planos de carreira no âmbito do Legislativo. É pouco provável que ele tivesse as condições de atender os planos de carreira se estivesse sentado na cadeira de governador no lugar de Rosalba desde o início do atual mandato. A meu ver, Rosalba Ciarline cometeu 3 grandes erros ao longo do seu mandato. Ela subestimou seus aliados políticos, brincou com a sorte na última eleição de Mossoró. Ela brigou com os poderes constituídos do Estado por causa do orçamento e ela entregou o governo ao marido Carlos Augusto Rosado de maneira escancarada. Tudo isso, junto e misturado, derrubou Rosalba. O clima na manhã de hoje era tranquilo no centro administrativo do governo do Estado. No dia seguinte, a decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, que permanece no caso até a publicação do acórdão, as secretarias do Estado mantiveram a maior parte das agendas sem alterações. De acordo com a assessoria de imprensa da governadora, a agenda prevista para esta quarta-feira é toda interna, com despacho de documentos na casa da governadora, na residência oficial do governo. Rosalba não foi à sede do Executivo hoje. E agora vamos às notícias do esporte, no Jogo Aberto, com Gerlane Lima.
Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador do RN Acontece. E o destaque de hoje é uma curiosidade. Você sabia que se nasceu em janeiro tem mais chances de passar numa peneira de futebol? É injusto, mas a idade influencia na hora do teste. Força física, alta estatura, essas são algumas das características procuradas nas peneiras dos clubes. Mas se a seleção é feita por data de nascimento, por que será que um menino da mesma idade, da mesma categoria que o outro, tem mais força física? Dois meninos da mesma idade, eles têm uma variação muito grande, mesmo aqueles que nasceram no mesmo mês. Você pode ter dois garotos do mesmo ano, nascidos no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia. E um entra em puberdade primeiro e o outro não. A puberdade, ou seja, as mudanças físicas da adolescência, na maioria das vezes, vem mais cedo para um menino que tenha nascido antes que o outro, o que determina a diferença de capacidade física dos dois. Que o garoto que nasceu em janeiro, se ele for um maturador precoce, se ele entrar antes em puberdade, ele vai ser completamente diferente e vai ter uma condição física muito mais satisfatória para aguentar um esporte de forma mais dura do que aquele, por exemplo, que nasceu no final do segundo semestre do ano. Este fenômeno é chamado de idade relativa. Na verdade, é um fenômeno, que foi observado no mundo todo em relação a ano de nascimento dos jogadores selecionados pelos clubes. Foi visto que os meninos de primeiro e segundo semestre são selecionados com o maior número, Um garoto que nasceu em janeiro, ele pode ser mais forte que um garoto de dezembro, porque ele tem 11 meses a mais de vida. Esse fato é comprovado nas categorias de base da maioria dos times de futebol. Com um gráfico fornecido pelo coordenador da base do São Paulo, Marcelo Lima, podemos observar que em 2012 o Sub-14 era composto por 61,22% de meninos que nasceram no primeiro trimestre, contra 2,4% de nascidos no quarto trimestre. Curioso. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, o Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra a Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. É com você, Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o advogado e presidente do CERN, Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Os leilões da energia eólica, a Petrobras e a política de reajuste de preços dos combustíveis estão na nossa pauta. Eu volto em instantes. O Rio Grande do Norte vem perdendo oportunidades no setor de energia eólica. No último leilão, o Estado levou 0, ou seja, nenhum projeto saiu para o Rio Grande do Norte. O que é que está acontecendo, hein? Essa pergunta eu vou fazer a Jean Paul Prats, advogado e presidente do CERN, Centro de Estratégias, Recursos Naturais e Energia. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, hoje. Tudo bom? O que é que está acontecendo com o Rio Grande do Norte que no último leilão, 0, levou 0? Existe um problema básico. Nós atrasamos o trem. Esse troço é um trem que tem vários vagões. Se você deixar um faltar, a coisa descarrilha, né? Perde a conexão. Então, na verdade, esse é um processo que começou em 2008, 2009, com a conquista do direito de participar dos leilões pelo setor eólico e pelo Rio Grande do Norte, que foi um elemento incisivo nisso aí. E depois nós fizemos cadastro, fizemos ações junto a proprietários de terra, organizamos o setor todo aqui dentro para dar atratividade e competitividade ao Rio Grande do Norte. Ele se transformou no campeão nacional, vencedor de 3 leilões seguidos, 2009, 2010, 2011. E depois houve um gap, houve uma paralisia, né?
pelas eleições de 2010, depois do primeiro ano do governo atual, 2011, 2012, não houve muita ação nisso. Havia que o que está sendo feito agora, de ir a Brasília, cobrar as linhas de transmissão, acompanhar o cronograma de obras federais e de licitações das linhas de transmissão. O processo foi interrompido. Foi interrompido durante 2 anos. Então, foram exatamente 2 anos que se atrasou todo esse processo. Enquanto isso, os parques leiloados foram sendo construídos. Eu lhe pergunto, a questão das linhas de transmissão também... Exatamente esse é o ponto. Então, as linhas de transmissão foram mais ou menos paradas, paralisadas, por circunstâncias que dizem respeito à Chesf, as dificuldades dela de negociar com proprietários, atrasos de licenciamentos ambientais. Quem tem a maior culpa? Não sempre culpado o IDEMA, às vezes não apresentavam os documentos, mas apontar culpados é o seguinte, é muito fácil apontar o culpado. A Chesf empurrou com a barriga e o governo do Estado não tomou as atitudes. Naquele período, é bom que se faça justiça ao secretário Rogério, sempre faça essa ressalva, porque desde que ele chegou, que é final de 2012, houve então um cuidado muito maior, um acompanhamento diuturno desse problema das linhas de transmissão, e enquanto isso ele foi sendo resolvido. Agora, os 2 anos que se passaram, não se recuperou. Os parques de 2009 e 2010 ficaram prontos, e hoje a situação é tal que nós temos 1 gigawatt, ou seja, 1000 megawatts instalados, aptos a produzir, só que 400 e poucos produzindo e 600 esperando linha, né? Enquanto que no Ceará nós temos 600 produzindo e menos aptos, e no Rio Grande do Sul cerca de 400. Ou seja, o Rio Grande do Norte tem hoje muito mais megawatts do que qualquer outro estado apto a produzir, instalado, máquina pronta, de pé. Mas não tem como Mas não entregar. tem as linhas, porque esse atraso de 2 anos, falta de cobrança do governo do estado e falta de iniciativa e celeridade da Chesf, ou até desinteresse naquelas licitações que ela ganhou, levaram a esse processo. Mas isso vai ser resolvido e já está bem encaminhado. E qual é a expectativa para o próximo leilão, que é o último do ano? A gente espera que nesse próximo leilão, como há mais tempo, há um A-5, ou seja, tem 5 anos para concorrer, para colocar o parque de pé, a gente tenha projetos já vitoriosos. A gente já deu uma sondada aí às empresas, provavelmente elas vão ter competitividade Quando nesse, será? Mais do que no último que nós tivemos agora há pouco. Quando será? Essa semana, sexta-feira. Agora, final do ano, né? Tudo tem que ser apressado. Agora, o importante foi o que o governo do estado, com a Fierne e outras entidades, fizeram nessa semana passada, que foi ir ao ministro Lobão pedir para ter certeza de que antes da Copa se faça o próximo leilão de linhas de transmissão, já prevendo o leilão de 2014, para que a gente não fique também não competitivo, não diria zerado, mas não competitivo em 2014, como ficou em 2013. Isso vai ser importante, porque se nós tivermos um leilão de linhas até março, até 31 de março de 2014, nós vamos poder concorrer bem no A-3. Se não, só no final do outro ano, depois da Copa, que a gente vai ter competitividade, vamos perder exatos 2 anos de leilão, exatos 2 anos que se ficou parado no governo cobrando essas medidas. Da energia eólica, vamos para o petróleo, né? A Petrobras está no prejuízo mesmo? Olha, essa situação é oscilante, né? Ela hoje está, né? Porque está acumulando aquelas perdas. Todo mundo sabe que a política de preços dos combustíveis nacional depende da ação da Petrobras, que absorve as oscilações externas. Quando ela está acima do preço interno, ela tem um lucro. Quando ela está abaixo, ela perde. E ela está acumulando perdas há algum tempo. Porque o governo tem segurando, né? Exatamente, segurando em função daquele dilema. É um dilema de qualquer político de oposição ao governo teria um dilema sério nas mãos. Ou você coloca o prejuízo em algum lugar, ou você provoca inflação aproximando-se de um ano eleitoral. Então é um dilema muito difícil de se resolver. Uma das soluções que a gente propugna, né, que exista, é simplesmente declarar, e a Petrobras chegou a propor isso há um mês atrás, declarar qual é o critério e fazer um mecanismo de gatilho, um automático. E assim todo o mercado, quem vive, quem é afetado, quase todo mundo, né, na economia brasileira, pelo preço do combustível, já saberia de antemão quando vai subir e quanto. Isso, né? foi ventilado, mas a presidente Dilma e o ministro Mantega, ministro da Fazenda, desautorizaram a diretoria da Petrobras mas, de qualquer maneira, já são 2 aumentos nesse segundo semestre. Já houve uma redução da perda, ou do acumulado de perda da Petrobras. Eles vão certamente, segundo a própria presidente Graça afirmou aí à imprensa e a algumas pessoas, há um acordo de acertar essa perda, de equalizar esse preço, chegar na paridade. Mas isso também vai depender do preço internacional. Se ele fugir de novo, fica mais difícil pegar. Se ele cair, fica mais fácil, o governo consegue fazer isso até a Copa. Provavelmente na chegada da Copa,
é um momento, como no Carnaval, em que se anunciam essas coisas e os efeitos ficam mais suaves. Eu sei que precisa de mais tempo, até de uma tese de mestrado, mas por que a gasolina do Rio Grande do Norte é tão cara? Um estado produtor e a gasolina é muito cara em relação a outros estados do Nordeste. Isso, a primeira coisa que vem à cabeça é dizer assim, os donos de postos daqui são piores do que os outros, ou estão fazendo cartel e tal. Mas tem que se lembrar que não é bem assim. Existem pelo menos 4 fatores grandes que afetam isso. A estratégia da própria BR, ou a estratégia das próprias distribuidoras naqueles mercados, onde elas têm mais hegemonia ou menos hegemonia, então elas praticam um preço diferente do Rio Grande do Norte para o Piauí, para o Ceará, por mera interesse de destruir ou não destruir ou menos competitividade naquele mercado. Não tem nada a ver com o dono do posto, ela já vende mais caro. Existe a diferença entre os postos. Um posto na Roberto Freire custa muito mais com 10 frentistas do que um posto nas Rocas, com 2 frentistas e um cara na cadeirinha de balanço lá esperando um pano no pescoço. Né? Existe isso é o custo do revendedor. Né? Existe o custo logístico do combustível chegar ao Estado. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem um custo um pouco maior, apesar de haver um grande benefício, por outro lado, em ter a refinaria lá em Guamaré e o grande mercado do Rio Grande do Norte ser Natal, então o combustível tem que vir de lá para cá. Um caso como Cabedelo, que você conhece bem na Paraíba, está em cima do mercado. Até que Cabedelo seja descontinuado, João Pessoa poderá ter um combustível mais barato do que Natal em função apenas da logística. E finalmente, os impostos. A tributação dos combustíveis é diferente de estado para estado. Há estados que fazem mais... A nossa é mais pesada que a do Piauí, por exemplo. Então, todos esses 4 fatores e ainda a competitividade entre os postos, que é muito difícil, diga-se de passagem, porque o preço de óleo mais competitivo, mais conhecido que nós temos na sociedade é o preço da gasolina. Você pode não saber quanto custa uma lata de leite condensado, mas o preço da gasolina todo mundo sabe que está estampado na porta do posto e não lá dentro. Eu só tenho um minutinho, mas a pergunta vai para o político Jean Paul Prats. Não sou político, não. Como é que você está acompanhando o afastamento da governadora Rosalba? Olha, é uma circunstância específica, inclusive inédita, né, de afastar um dirigente maior em função de um apoio, de uma atitude dentro de uma campanha eleitoral. Então, é totalmente fora da curva, inclusive em termos de Brasil, em termos de justiça. É você e Luiz Roberto Barroso. Eu acho que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, porque realmente, se for uma situação duradoura, muda completamente os cenários, como você bem colocou aí, em relação ao vice-governador, o próprio produto político Rosalba, então muda completamente. Se não, se ela voltar em 3 dias, continua tudo como está e o andamento todo volta a ser o que era antes. É isso aí, eu conversei com o advogado Jean Paul Prats, do CERN. Jean Paul, muito obrigado por sua presença no nosso programa. Obrigado a todos, boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui, assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço hoje para o editor do portal Moda Brasil, Macários, do FRN. Um abraço também para o advogado Érico Pereira e um abraço também para o diretor do SENAC, Helder Cavalcante. Turma que acompanha nosso noticiário, obrigado pela audiência, até amanhã.